Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e estamos mais uma vez aqui no nosso canal para trazer-lhe uma mensagem. Hoje o tema da nossa mensagem é o Deus Trino, revelado no Salmo 91. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, porque queremos saber a sua opinião, como também ative o sininho aí das notificações para receber o aviso dos novos vídeos e que Deus o abençoe. O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos dentre os 150 salmos da coletânea das 5 coletâneas dos salmos. Cada livro contém vários salmos. Livro 1, livro 2, livro 3, 4 e 5. E o Salmo 91 está inserido nestas 5 coletâneas. Portanto, o Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Há uma outra versão que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Portanto, este salmo revela o Deus trino, o Deus triuno. Deus é um só em essência, mas há uma revelação das 3 pessoas. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Consolador. Creio que através desta palavra o Senhor está trazendo-nos uma revelação de sua pessoa maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. E diz assim o texto da palavra de Deus: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Elohim, que é o Deus Criador, como também existem as variações do nome El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, El Olam, o Deus Eterno, El Gibo, o Deus Forte. Mas aqui nós podemos ver que ele é o El Elion, o Deus Altíssimo. A Bíblia diz, uma certa feita, que o próprio rei de Jerusalém, que era sacerdote, Melquisedeque, reconheceu que o Deus Altíssimo havia abençoado tremendamente Abraão. Portanto, quem nos abençoa é este Deus Altíssimo. A palavra de Deus ainda continua a dizer que aquele que habita no lugar secreto, no esconderijo. Quem é o esconderijo? Que coisa linda este Deus Altíssimo que nos enviou o seu amado Filho Jesus. E a Bíblia diz na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 3, que se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são lá do alto, coisas celestiais, coisas eternas. Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque a vossa vida está oculta, escondida em Deus e em Cristo. Está falando para quem já entregou a vida a Jesus. Já entregou a sua vida a Jesus, meu amigo, minha amiga? Então, se não entregou, confesse a Ele hoje e você estará de forma tremenda abrigado no esconderijo do Altíssimo. E se você já entregou, a Bíblia diz que a nossa vida está escondida, oculta em Deus e em Cristo. Em Cristo e em Deus. Portanto, o servo de Deus está escondido 2 vezes. Aleluia! 2 vezes. É como se colocasse um objeto em uma caixa e depois pegasse a caixa e a colocasse em um lugar secreto, em um guarda-roupa, por exemplo. Então o cristão está escondido, aquele que crê em Jesus, 2 vezes. Em Cristo e em Deus, porque Cristo, o Filho, está em Deus. Ele saiu do Pai, ele saiu de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra perdido, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que o Filho de Deus está à destra de Deus.
à mão direita do Deus Todo-Poderoso. Portanto, que esconderijo maravilhoso é Jesus. Quando estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Quando estamos em Cristo, somos novas criaturas. Em Cristo, Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, este salmo revela o Deus Trino, o Deus que se revelou de forma tão extraordinária. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito, façamos o homem. Logo, está se referindo ao Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que na bênção apostólica, inclusive, é assim que se diz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a consolação do Espírito Santo sejam convosco. É o Deus Trino. E aqui o texto diz, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Interessante que aqui o AS tem uma crase, é o acento agudo ao contrário. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Descansará sob, S-O-B, não é sobre, é sob, debaixo da sombra do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o Onipotente, que é o El Shaddai de Gênesis capítulo 17, primeiro livro da Bíblia. Este Deus que é o Altíssimo disse para Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Oh, aleluia! Então a palavra de Deus está aqui afirmando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, no lugar secreto do Altíssimo, do Deus que está sentado no alto e sublime trono. A Bíblia diz que ele está na posição mais elevada do universo, porque é o Criador de todas as coisas, descansará à sombra do Todo-Poderoso. A sombra. Aí você pode me falar assim, meu amigo, minha amiga, já falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sombra. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, disse o anjo Gabriel para Maria, após ela dizer, mas eu nunca conheci varão, ou seja, eu não coabitei, eu sou virgem. Como eu conceberei o Filho de Deus? E a Bíblia diz que o anjo disse, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, que te envolverá com a sua sombra. Então esta sombra fala do Espírito Santo. Nós estamos descansando à sombra do Espírito Santo. Estamos debaixo da proteção do Espírito Santo. Este é o Deus Trino, é o Deus Triuno, é aquele que está conosco. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nós estamos escondidos nele. E o Espírito Santo é o nosso fortalecedor, é aquele que nos cobre, é aquele que nos protege. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Deus abençoe, que você possa reconhecer o Deus Trino como o Deus Todo-Poderoso que certamente nos dará a cada dia a vitória, porque Ele salva, Ele liberta e Ele batiza com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro. Amém?